A gente queria perguntar pra ele uma história legal, assim, de história. Vamos sair um pouco da profissão e vamos contar um pouquinho da história. Vocês pesquisam antes de... A gente liga pros amigos. Sabe o FBI? Existe. Sabe aquele amigão que te citou aí agora? Faz todo um trabalho de produção. Sabe aquele amigão que te citou aí agora, que teve uma live de uma professora lá do Coração de Jesus, que ela falou que tu e ele aprontavam um pouquinho na escola? Sim. Gustavo? Aprontamos muito. Sabe? Ele contou uma história lá que ele disse que vocês foram fazer um tour na Europa, acabaram dormindo numa barraca. Ih, meu Deus! Que confusão! Meu Deus! Tu vai contar a confusão inteira ou tu vai ficar só pela metade aí nessa parada? O Gustavo tem o seguinte, toda vez que nós somos namoradores, né? Assim, ele tá sempre namorando, né? Oi? Ah, tá, de namorar, de ter relacionamento fixo, assim. Isso, tá, eu fiquei... Tu achaste que... Achei que era namorador, muito pegador. Não, de namorar. Eu tive algumas namoradas fixas. Sim. E ele também teve. E toda vez que um termina uma relação e outro termina também na mesma época, a gente arruma as malas e faz alguma coisa. Ó? Tem uma história, por exemplo, dele, antes de contar aquela ali, tem uma história, por exemplo, que ele me ligou, que é sempre assim, né? Aí ele ficou, eu tava solteiro, e aí ele ficou solteiro e ele tinha armado uma viagem com a ex-namorada dele, tudo pago já pra Buenos Aires, na época, isso foi em 2009, ele falou. eu acho. Tu contou essa também? Não, tô tentando lembrar aqui, mas ele falou alguma coisa nesse Aí ele me ligou e disse, Faraquim? Isso era setembro de um ano. Isso. Programa aí, março do ano que vem, Buenos Aires. Assim, tá brincando? Não, Buenos Aires. Cara, é o seguinte, só vai pagar não sei o quê, o hotel tá pago, não sei o quê, tá tudo pago, porque eu terminei minha relação. E tu vai comigo. Tu vai ser meu acompanhante. Só vamos dar uma reprogramada aí, em vez de ir ao tango, nós vamos na Pachá, Buenos Aires, né? Então assim, vamos aproveitar uma outra Buenos Aires. E foi o que a gente fez e eu fui com ele. Então assim, toda vez que a gente termina, e essa aí aconteceu dessa forma, toda vez que a gente termina, fizemos várias assim, né? Teve uma, eu fui casado, daí eu terminei o relacionamento, a gente acabou terminando e tal, enfim, foi a mesma coisa. Foi em dezembro, em fevereiro, Europa, fomos visitar um amigo que jogava na Europa, o Guilherme, meu Siqueira. Aí fomos visitá-lo e tal, e ali já fizemos um tour pela Europa e tal. Daqui a pouco um engata um relacionamento, aí a turma sossega e tal, daqui a pouco terminou de novo. Já volta de novo, partiu o trip. E essa aí foi engraçado, porque essa aí estávamos os dois solteiros na época, e eu recebi um convite de um amigo para celebrar o casamento dele em Santorini, na Grécia. Uau. Era 14 de junho, se não me falha a memória. E o Gustavo foi convidado para o casamento também, mas o Gustavo, não dá, não tem como ir e tal, enfim, fez lá a logística dele e achou que não ia. Daqui a pouco ele recebe uma ligação 2 meses antes, um mês e pouco antes, recebe uma ligação do Daverson, o Gustavo assessorava o Daverson na época, que era atacante do Alavés. Sim. E vinha se destacando no Alavés. E o Alavés fez uma baita campanha na Copa do Rei, que equivale à nossa Copa do Brasil lá na Espanha, e chegou à final contra o Barcelona, de Neymar, de Soares e de Messi. Tarefa ingrata, né? De ganhar. Era o último jogo do Vicente Calderón. O estádio depois seria demolido para a construção, o estádio Atlético de Madrid, para a construção do Wanda Metropolitano. E lá a final é campo já definido previamente, como é a final da Champions League, né? Então ia ser, todo mundo já sabia que a final, independente de quem chegasse, seria em Madrid, no campo do Atlético. Chegaram Barcelona e Alavés. E como o Daverson era o destaque do time do Alavés, o Daverson ligou para ele, o empresário também, tá, Gustavo, precisamos de ti aqui. Aí o Gustavo me liga e diz, o negócio é o seguinte... tu vai comigo pra Espanha pra gente assistir a final da Copa do Rei lá com o Daverson e tal, e depois eu vou contigo até o casamento. Então vamos fazer o seguinte, semana que vem eu vou na tua casa, a gente abre aquela vodka, senta, conversa um pouco e monta um roteiro. E como nós sempre gostamos muito de eventos esportivos e particularmente de futebol, então a gente começa a pensar a viagem também por aí. O jogo da final da Copa do Rei era em Madrid no dia 26 de maio. Precisava estar no casamento dia 14 de junho. Primeira pergunta, onde é que é a final da Champions League daquele ano? É em Cardiff, no País de Gales. Sim. Então, dia 2 de junho, dia da final de 2017, se eu não me engano. 2017, nós precisamos estar aqui, em Cardiff. Então, Madrid, Grécia, Cardiff, do outro lado. Então, nós vamos estar aqui. Então, tá, agora vamos montar um roteiro. 4 noites em Madrid, vamos pegar um voo, vamos para Edimburgo, na Escócia, vamos pegar um carro, vamos descer, passar por Liverpool e vamos descer até Cardiff, no País de Gales. Sim. Tá, hotel. Não tem mais hotel. Falta um mês para a final da Champions. Não tem mais hotel. Não tem. Aí eu comecei a fazer minhas pesquisas e tal, e achei um acampamento.
Achei um acampamento. A final foi Juventus e Real Madrid. Deu 4-1 pro Real Madrid. Acho que ele contou. Não Contou? Não Contou que dormiu num pub lá em cima de uma mesa. Isso aí também? não sei. Isso aí não. Eita, Isso aí tu pode contar, essa aí. Pô, que confusão. Aí, achei lá... Mas era um acampamento gourmet, né? Um acampamento montado pra final da Champions. Ah, tá. Mas foi muito legal. Eram 400 barracas já montadas. Ninguém montava sua barraca. Chegava lá... Chegava lá, as barracas estavam montadas. Tá. Tu chegava lá, fazia o check-in. Tinha um check-in no acampamento. Aí tu fazia o check-in. Tu recebia um saco de dormir, cada um. E tu recebias uma toalha, cada um já. E tinha os banheiros em containers. Era um troço estruturado. Tinha praça de alimentação. Cara, foi muito legal. Foi uma baita experiência. Era a barraca. Era. O mais complicado que era assim, tu ia dormir num frio e acordava suando num calor absurdo, assim. E a barraca era uma barraca que tinha divisória. Era uma barraca maiorzinha. Tinha uns 2 quartos, assim, tal, enfim. Então, cara, olha, foi uma experiência muito legal. Nossa barraca, nós botamos uma bandeira do Brasil na frente. Tu olhava pro lado, tinha a bandeira da Colômbia, bandeira de Israel, bandeira da Inglaterra, bandeira... Cara, eram 400 barracas com gente do mundo inteiro. Então virou um grande evento ali. Sim, como legal. Brasileiro. Chegaram fazendo festa. Galera, se inscreve no canal, segue a gente, compartilha, deixa seu like. Um comentário. Deixa o teu like aí agora. Se tu não curtir no final, tu dá o dislike. Não tem problema. Não precisa dar dislike. Não, você só não faz curtir, um comentário. Só assiste, porque até o final a gente ainda tem um monte de história maneira aqui com o Faraca. E o Faraca é sensacional. É esse cara que vocês estão vendo assim, ó. Fala bem, se comunica, é bonito. É um indivíduo como a gente. Demorou, mas saiu bonito. Demorou, mas eu sabia que uma hora ia sair isso. É que eu já tô no segundo, no terceiro.